Olá, olá pessoal, graças e paz, tudo jóia? Tô entrando aqui sem avisar, aproveitando um tempinho que meu filho tá tomando banho antes de levar ele pra escola. Quero conversar um pouco com vocês. Quem estiver entrando aí vai poder agarrar essa benção aí, vai poder fazer pergunta, amém? Quero falar um pouco sobre algumas coisas que nos atrapalham de seguir o nosso propósito. Tá? Ontem na igreja a gente já falou um pouco sobre isso. Eu quero falar com você de forma um pouco rápida hoje sobre algumas coisas que nos atrapalham a alcançar o nosso propósito. Muitas vezes a nossa mente ela é formatada de tal maneira, quer seja pela sociedade, quer seja pela religião, quer seja pelos estímulos que a gente teve no passado, a pensar de uma maneira errada sobre cumprir algumas metas e alcançar a verdadeira felicidade, tá? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter felicidade? E a gente sabe que a felicidade ela é composta de alguns elementos e nós vivemos numa sociedade que que foi construído na nossa mente que felicidade ela é baseada em ter, ela é baseada em estar no topo, estar nas cabeças. E eu quero mostrar para vocês, baseado numa passagem da palavra de Deus, que é a passagem do jovem rico, que vai dizer assim, ó, aqui em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir estas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Então olha aqui, vamos desconstruir algumas coisas na nossa mente. Primeiro, esse cara que vem atrás de Jesus, ele reconhece em Jesus uma capacidade de o conduzir à vida eterna. E muitas vezes a gente tem que descobrir, em primeiro lugar, o que é vida eterna. Porque foi colocado, a religião colocou na nossa mente que vida eterna é o fato de quando eu morrer, eu vou estar lá no céu juntamente com Jesus. E lá eu vou ficar na boa, vai ter um grande jardinzão lá, onde eu vou ficar brincando o dia inteiro, onde eu vou tocar harpa, onde eu vou voar. E colocou essa historinha da carochinha como um céu infantil, um céu sem propósito, um céu onde você simplesmente vai lá para sentar numa cadeira de praia e fica olhando para uma praia. Não é isso que Deus considera como vida eterna. Vida eterna para Deus já começou nas nossas vidas a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Então, a partir do momento que você recebeu a Cristo como Salvador, você já tem a vida eterna. Você tem o quê? Você tem os benefícios da cruz que não vão se apagar com o tempo. Nós temos os benefícios da cruz que eles são crescentes. Nós temos os benefícios da cruz para sermos igual a Cristo. Nós passamos a ter a imagem, nós voltamos para um caminho onde nós vamos ser trazidos novamente para a imagem e semelhança original que Deus nos criou. Então, todo esse processo ele vai nos trazer algo que se chama vida eterna. E vida eterna, o que é? É eu estar conectado com o coração do Pai de tal maneira que eu viva tudo aquilo que Ele tem para mim, tudo aquilo que Ele tem para você viver. Então esse jovem, ele vem com o entendimento de, me diz aí o que eu tenho que fazer para poder estar contigo pro resto da vida, para poder ir para esse céu fajuto que construíram na minha mente. E na verdade Jesus estava falando assim, é muito mais que isso.
eu quero te levar por um entendimento. Na verdade, essa vida eterna, ela começa mudando na nossa mente, ela começa mudando o nosso modo de entender as coisas. Então começa com uma quebra de paradigma. Então ele está falando assim, ó, o que eu tenho que fazer? E na verdade, muitos de nós fomos criados assim, a religiosidade que foi colocada nas nossas vidas, ela vem o quê? Você tem que fazer algo para ser digno da vida eterna. E quando nós nos aproximamos de Jesus, Jesus vai mostrar para nós que antes de nós fazermos, nós temos que ser. Se você não ser antes de fazer, tudo aquilo que você vai fazer vai ser de forma religiosa, vai ser de forma automática e muitas vezes vai ser de forma que não agrada ao Pai. Muitas vezes, se a gente for fazer antes de ser, você vai fazer coisas que muitas das vezes provavelmente vai te afastar da vida eterna. Então nós precisamos ser antes. E o que nós temos que ser? Nós temos que ser filhos de Deus, filhos amados do Senhor, filhos maduros do Senhor. Então, antes de eu fazer, eu tenho que ser. Então esse cara é um cara extremamente religioso, porque Jesus vai dar alguns mandamentos para ele. Jesus dá 6 dos 10 mandamentos, ele vai falar, isso aí eu já fiz tudo. Porque muitas vezes fazer sem ser vai fazer com que a gente faça algumas coisas de forma superficial, simplesmente para poder falar que fez. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, ele quer trazer em nós uma mudança de coração, porque se não houver uma mudança de coração, essa vida eterna não vai fluir de dentro de nós. A vida eterna começa dentro do coração, com uma mudança de coração. Daí Naira Amaral, pai, também amo vocês, viu? Vocês são bênção. Então, a vida eterna começa com uma mudança de coração. Não é por fazer, mas essa mudança de coração vai fazer com que nós sejamos filhos da maneira como Deus quer que nós sejamos. Então, que a gente tem que ser. Desculpa, enrolou aqui. Então, esse camarada, ele deu uma carteirada em Jesus, ó, eu tenho feito tudo isso. E muitas vezes a gente quer dar essa carteirada em Jesus, né? Ah, mas Jesus, eu tenho levado cesta básica, eu tenho feito, irmã Cristina, Deus te abençoe. Eu tenho levado cesta básica, eu tenho sido uma pessoa melhor, eu tenho feito uma série de coisas, mas muitas vezes isso que nós estamos fazendo não é fruto de uma mudança de coração. Então a gente faz de forma religiosa, esperando que pelo fazer a gente vai receber algo do Senhor. E a gente não vai receber algo do Senhor por fazer, a gente vai receber algo do Senhor por sermos pessoas com corações transformados segundo o coração dele. E quando nós temos o coração transformado segundo o coração do Senhor, automaticamente nós vamos produzir obras de justiça, obras que vão agradar a Deus. Então muitas vezes o teu coração transformado, por incrível que pareça, ele vai entender que não é hora de dar uma cesta básica para alguém. Aí você vai falar, pô, mas eu não tenho que ajudar as pessoas? Você tem que ajudar as pessoas que verdadeiramente estão num processo de carência de ajuda. Porque do que adianta você querer ir lá ajudar uma pessoa que ela mesma não quer ajudar a si própria? Aí você vai lá, leva uma cesta básica para ela, na verdade você está alimentando um espírito vitimista nela, não estou generalizando, mas em alguma das vezes você vai estar levando uma cesta básica para uma pessoa que ela não quer trabalhar, que ela é uma pessoa que tem um espírito preguiçoso. E se essa pessoa tem um espírito preguiçoso e você leva uma cesta básica para ela, você vai estar afastando ela de um processo de melhoria e não vai estar ajudando. Então perceba que muitas vezes a nossa ajuda, se não for uma ajuda baseada num comando vindo do Senhor, muitas vezes essa ajuda ela não vai ser uma ajuda que vai conduzir essa pessoa ao céu. Porque nós não fomos chamados a sustentar pessoas, nós somos chamados a conduzir as pessoas ao reino dos céus, nós somos chamados a conduzir as pessoas à vida eterna. Então, cai esse mito que é pelo muito fazer. Cai esse mito que é de muita atividade. Começa a ter um movimento do meu coração ser conectado com Deus para que eu seja assertivo nas coisas do céu.
Então, quando eu tenho um coração transformado, quando eu sou em primeiro lugar antes de fazer, eu vou fazer exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Porque não adianta a gente querer fazer coisas para Deus sem estar conectado a Deus. Então a gente vai querer fazer obras de Deus sem Deus. Nós não podemos ser pessoas que vivem baseados somente no fazer. Nós temos que buscar essa transformação. Então esse homem, ele dá uma carteirada em Jesus, já tenho feito tudo isso. E a gente que conhece a palavra de Deus, a gente vai entender que muitas vezes a gente pensa que está cumprindo os mandamentos de maneira plena, mas a gente vai ver que na essência nós não estamos cumprindo. Se você tiver curiosidade, vai lá no canal da nossa igreja, na aba Church, e veja a série dos 10 mandamentos que eu coloquei. A série dos 10 mandamentos, ela vai mostrar que os 10 mandamentos são apenas algumas regras que o Senhor colocou para que nós façamos e que na maioria das vezes nós não estamos fazendo na sua essência. Então você vai lá, você vai ver que você acha que você não é idólatra, mas nós somos idólatras. Muitas vezes nós estamos colocando o nosso eu acima do nosso Deus e fazemos de nós mesmos um Deus. Às vezes você vai achar que você não está usando o nome de Deus em vão pelo fato de evitar usar o nome de Deus em algumas situações. Mas na verdade o nome de Deus está dentro de você, você representa Deus nessa terra. E quando você dá um péssimo testemunho, quando você faz algo que não reflete a essência de Deus, o nome de Deus é vilipendiado através da tua vida. Então você está usando o nome de Deus em vão. E você vai ver os outros mandamentos lá, que é muito profundo. Então, às vezes a gente... Ô, pastor Selmo, beijão pra você, cara. Te amo de verdade, viu? Te amo, quero logo poder te dar um abraço, viu? Em nome de Jesus. E a gente pensa que a gente está fazendo a obra de Deus, então muito provavelmente esse cara era um cara superficial, que achava que estava fazendo todos esses mandamentos, até esses mandamentos que ele chegou para Jesus e falou, isso aí eu já tenho feito desde a infância. Não tem como, porque os mandamentos, a lei, a função primordial da lei, ela é para mostrar para nós que nós somos pecadores e que nós somos única e exclusivamente dependentes da graça de Jesus Cristo em nós, transformando o nosso coração para que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Então o que a graça faz? A graça, ela me dá um salvo-conduto e que me permite errar momentaneamente em busca de uma perfeição. Ou seja, ela me permite errar sem me desconectar com Deus, então eu consigo errar, eu consigo pecar, e isso não vai me afastar de Deus, desde que eu me arrependa e busque o coração de Jesus para que eu seja melhor a cada dia. Então essa é a função da graça. Então muitas vezes a gente entende a graça como uma carteirada para poder pecar e viver uma vida pecaminosa que a Bíblia vai dar o nome de iniquidade. E Jesus vai falar assim, ó, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas a graça não. A graça ela me cobre, me permitindo pecar, mas também me trazendo um arrependimento desse pecado para que, em virtude desse pecado, eu me torne uma pessoa melhor, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então isso é muito maravilhoso nas nossas vidas. Isso nos dá segurança, como um filho tem de poder errar dentro de uma casa, sabendo que o pai vai discipliná-lo, mas que ele não vai deixar de ser filho, e que se ele entender o propósito da disciplina, ele se tornará um filho melhor. Você vê que interessante, porque a religião ela vai falar para nós que se você pecar, você está destituído da presença de Deus, que se você pecar, você não pode tomar santa ceia, que se você pecar, você é lançado longe dele, e não é. O pecado faz com que nós não tenhamos vontade de nos achegar a Deus, mas Deus sempre vai estar presente para poder nos receber de volta. Amém? Então, essa fala desse jovem aqui, desse jovem rico, é uma fala hipócrita. Ele não cumpria, ele diz para Jesus que cumpria para poder se aproximar de Jesus. Mas enfim, Jesus é amoroso, Jesus ele não queria confrontar aquilo naquela hora. Então Jesus fala para ele assim, ó, ainda tem uma coisa que você não fez. Então, já que você está falando que você é santo a tal ponto de estar cumprindo mandamentos, ou seja, ele estava até nesse mesmo momento falando assim, ó, Jesus, o teu sacrifício que você vai fazer lá na frente, para mim já não vai precisar, porque eu estou cumprindo toda a lei, então para mim eu tô tranquilo. Então olha a hipocrisia dele, ele ainda não era, ele tinha um coração orgulhoso, um coração hipócrita.
Então Jesus fala, então já que você cumpriu tudo isso, vamos fazer de conta que você cumpriu tudo isso? Porque muitas vezes Jesus ele faz de conta conosco, porque ele é amoroso e ele quer atingir alguma coisa mais profunda do nosso coração, que são mais importantes no momento. Então no momento não era discutir com aquele jovem se ele estava cumprindo o mandamento ou não. Jesus ele sempre vai no cerne da questão. Jesus sempre vai na raiz dos nossos pecados para que a gente pare de dar frutos de pecado. Então Jesus ele nunca vai no fruto, Jesus ele sempre vai na raiz. Aprenda uma coisa, não se preocupe, olhe para os frutos que você está dando, mas se você estiver dando frutos que não são dignos de justiça, não vai lá destruir o fruto, primeiro vai destruir a raiz, porque se você destruir o fruto, você vai ficar aquele crente que ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, porque é um crente que vive se importando com frutos e ele despreza a raiz. A gente tem que começar a sermos pessoas que a gente esteja atento na nossa raiz, aonde nós estamos plantados e aonde a nossa raiz está buscando seiva para se alimentar. Quando a gente se preocupa com isso, a gente mata o problema no cerne. Então a gente vai ver que algumas pessoas têm problema com paternidade, tem algumas problemas, pessoas que têm espírito de bastardia, algumas pessoas têm espírito de rejeição. Tudo isso está muito ligado com paternidade. Na maioria das vezes é uma paternidade mal construída, uma paternidade que passou conceitos errados e essa pessoa ela vive de sofismas. O que é um sofisma? É uma falsa verdade, é uma verdade que eu construí para mim mesmo para justificar a minha maneira de agir. É uma verdade que eu construí para mim mesmo para estar em paz com os meus pecados, tá? Se isso está edificando você, vai compartilhando, hein? Vai compartilhando para a gente poder fazer isso chegar a mais pessoas. Enfim, então Jesus fala para ele, ó, tá te faltando uma coisa. O quê? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Muitas vezes eu li essa passagem e eu achei que Jesus estava punindo esse jovem pelo fato dele ser rico. Eu tinha um falso conceito. Assim como muitas pessoas têm, que o rico muitas vezes ele é soberbo, ele não é digno de salvação, mas eu tenho isso, graças a Deus, Deus quebrou em mim. Eu tenho visto que muitas vezes o pobre ele tem comportamentos pior que o do rico. Muitas vezes ele é mais mesquinho do que o rico, infelizmente. Mas enfim, isso acontece tanto em rico como em pobre. Eu achava que Jesus estava querendo disciplinar ele de uma maneira muito dura pelo fato que o dinheiro estava dominando ele. Mas sabe, Deus começou a trazer um entendimento mais profundo disso, um entendimento de propósito, a qual o Senhor tem falado muito comigo sobre propósito. Todos nós temos um propósito, e o propósito inicial é nos conectarmos a Deus, amém, e proclamar Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos atos de justiça sobre a terra, amém. Mas há um propósito específico para cada um de nós. Então, um foi chamado para poder anunciar Cristo no seu trabalho, o outro foi para poder redimir a sua rua, o seu bairro, cada um foi chamado de uma forma para poder exercer o seu propósito. E um dos propósitos de Cristo é nos conduzir a esse propósito, a essa nossa razão de viver. Foi o que a gente falou ontem lá na igreja. E o propósito, Deus me mostrou que o propósito desse jovem, ele tinha uma grande capacidade de obter riquezas. Ele era muito rico. Uma das versões vai dizer que ele era muito rico. Ou seja, quem é muito rico não é muito rico por acaso. Quem é muito rico é rico porque administra bem as coisas, porque gerencia muito bem os recursos a qual lhe é dado. Porque muitas pessoas podem ganhar dinheiro, mas essas pessoas não vão ser ricas. Haja vista que você vai ver 90% das pessoas que ganharam na Mega Sena. Eu vi uma pesquisa uma vez que 90% das pessoas que ganharam na loteria, na Mega Sena, perderam tudo o que tinha. Por quê? Porque não tinha uma mentalidade de riqueza. Não tem uma mentalidade administrativa, não tem uma mente empreendedora. Então esse jovem ele tinha facilidade para ganhar dinheiro. Mas qual que era o pecado dele? O pecado dele não era o fato dele ganhar dinheiro, muito pelo contrário, esse era o propósito dele. O pecado dele era estar acumulando e retendo
aquilo para qual Deus designou a vida dele. Então o que Jesus estava falando? Cara, eu vou te conduzir ao teu propósito, eu vou te conduzir à vida eterna. Então o que é o propósito? O propósito é a vida eterna. Então Jesus estava falando assim, ó, vai, vende, dá tudo para os pobres e siga-me. Jesus não estava falando para ele, ó, vai, vende tudo para os pobres, que é o que na maioria das vezes a gente entende. Vai, vende, dá tudo para os pobres e vem ser pobre junto comigo. Porque, para começar, Jesus não era pobre. Eu vi o pastor Anderson Silva acabando de fazer uma live, e eu já tenho esse conceito. Jesus, enfiaram na nossa cabeça que Jesus era o pobrezinho. É lógico, Jesus não ostentava, Jesus não era ostentador, mas Jesus ele não tinha falta de nada. Jesus era suprido em todas as suas necessidades. Jesus tinha uma mentalidade de riqueza, haja vista que ele angariou homens que não eram nada, que não tinham nada, em homens que tinham uma inteligência superior, de tal maneira que as pessoas olhavam para ele e falavam, não é possível que um pescador consegue falar dessa forma, porque ninguém fala dessa forma. Então Jesus ele tinha uma mentalidade de riqueza. Enfim, Jesus não estava chamando aquele jovem, ó, vende que tem e vem ser pobre comigo. Jesus estava falando, ó, cumpre teu propósito, essa riqueza que você acumulou, coloca para sustento dos pobres e vem ganhar mais dinheiro junto comigo e vamos começar com esse ciclo. Pastor Marcelo, beijão pra você, mano. Torresmão tá esperando você aí, viu? Então o que Jesus estava falando? Vem junto, vende, dá aos pobres nesse momento e vem e me segue, vem ganhar dinheiro junto comigo e vamos sustentar mais pobres nesse processo. Vamos agora de novo começar do zero, ganhar dinheiro e vamos dar para os pobres e vamos cumprir o nosso propósito. Vamos cumprir o nosso propósito, o que é? De abençoar pessoas, de ensinar pessoas a serem ricas também, de fazer com que o pobre não seja mais pobre. Porque não é somente dar dinheiro para o pobre, é dar dinheiro para suprir a necessidade básica do pobre, mas ao mesmo tempo ensinar ele a ser rico. Porque que adianta eu ficar dando dinheiro para o pobre sem ensinar ele a ser rico? Aí vira assistencialismo. Jesus nunca foi assistencialista. Jesus sempre foi supridor de necessidades, em primeiro lugar, necessidades espirituais e necessidades mentais, para que as pessoas venham o quê? Venham ser empreendedores, para que as pessoas sejam vencedoras. Duvido que o pobre, por mais que ele se acostumou a receber Bolsa Família, lá no fundo do coração dele, ele é feliz aquilo. Todo homem, ele tem a necessidade da satisfação de ganhar o seu próprio sustento. Isso traz satisfação ao homem. Então Jesus estava falando com ele, vem cumprir o teu propósito comigo. O propósito não é acumular. O propósito não é acumular, o propósito é compartilhar, é ganhar e compartilhar. E quando eu ganho e compartilho, eu expando as minhas possibilidades, eu expando a minha capacidade de obter mais. Então, na verdade, Jesus estava chamando aquele jovem rico para ele ser mais rico ainda, mas com o coração correto. Então, tá vendo como não é fazer? Não, porque se a gente for falar que era simplesmente dar aquele dinheiro e estava tudo resolvido, é muito raso esse pensamento. A gente tem que entender que aquele jovem ele teria que dar para ele entender o propósito de Deus na vida dele, ou seja, aquilo era uma mudança de coração na vida daquele jovem. E aquele jovem, com a capacidade empreendedora que ele tinha, com a capacidade de acúmulo de riqueza que ele tinha, para poder transferir isso para quem estava precisando, ele ia ser uma bomba andando junto com Jesus. Então a gente não pode entender que o dinheiro fazia mal. Não, o mau uso do dinheiro fazia mal para aquele jovem. Fala, pastor Roberval, Deus te abençoe. Então, o mau uso do dinheiro fazia mal para aquele jovem. Então ele iria andar com Jesus para aprender a usar as suas finanças à maneira de Cristo. Então a gente vai ver que Cristo ele andou tanto com o pobre, dando conceitos de prosperidade para o pobre, mas ele andou tanto com o rico. Se não tivesse um rico no dia da sua morte, se não tivesse José de Arimateia no dia da sua morte, uma das profecias que tinham sido dadas para ele no Antigo Testamento não tinha acontecido, porque as profecias do Antigo Testamento diziam que ele iria ser sepultado junto com os ricos, num lugar de destaque, para poder comprar um túmulo numa rocha
Numa época daquela era caríssimo. Imagina hoje você ir para uma montanha de pedra e pedir para alguém cavar um túmulo lá. Se nós fôssemos colocar isso em dinheiro de hoje, a gente iria gastar no mínimo uns 2 milhões de reais, com certeza. Imagina cavar rocha. Então imagine só, então tinha um rico para poder dar assistência. Vai falar que Jesus, as mulheres, elas sustentavam o ministério de Jesus, ou seja, Jesus ele não tinha uma alta conta bancária, mas ele tinha pessoas que supriam o seu propósito. Então o que é riqueza? É um suprimento do propósito, seja ele de qual maneira vem, mas que o propósito está sempre suprido de maneira abundante. Jesus, ele era abundante. Quando ele multiplica peixes e pães de forma abundante. Você vai ver quando Deus ele manda maná para as pessoas, apesar do conceito de maná ser um resultado de uma murmuração do povo, mas ele manda de forma abundante e necessária. Então Jesus estava convidando esse jovem simplesmente para uma mudança de coração. Não era para partir daquele momento aquele jovem ser pobre, ser miserável. Talvez por um momento de tempo ele teria que aprender essa escassez, mas aquele jovem ele tinha dentro de si, ele foi projetado por Deus para ganhar dinheiro. Ele não era rico por acaso, ele era rico porque administrava bem as suas coisas. E esse que é o problema. Muitas vezes a gente vem para Jesus achando que a gente vai acumular. A gente vem para Jesus achando que a gente vai ganhar, e a gente acha que quando a gente perde, Deus se esqueceu de nós. Mas muitas vezes quando a gente perde no Senhor, talvez seja o cumprimento do propósito dele em nós, para que a gente se levante novamente e entre num novo ciclo de mudança de coração, para que possamos cumprir o nosso propósito no Senhor. Isso é muito louco. Então, não entenda que Deus está agradando de você sempre quando você acumula. Muitas vezes Deus está agradando de nós quando nós estamos largando e nos desfazendo. E não é porque nós estamos largando e estamos desfazendo que nós vamos ficar sem nada. Porque se Deus ele vê em nós um coração que está preparado tanto para largar como para receber, Deus encontra em nós um coração preparado para ele fazer o que ele bem entender. Deus ele é todo poderoso, ele pode fazer em nós o que ele quiser, o que ele bem entender, mas é muito melhor quando nós entramos nessa parceria com Deus para que ele possa fazer em nós de maneira apenas com uma palavra, apenas com um comando, tanto nós largarmos como nós retermos para poder distribuir lá na frente. Isso é muito louco. Então esse jovem, ele não entende o seu propósito, ele não entende aquilo que Jesus queria com ele. E mais uma prova que ele não seguiu os 10 mandamentos. Porque se ele seguisse os 10 mandamentos, ele iria entender o coração de Jesus. Ele iria entender o coração de Jesus pelos mandamentos, porque os mandamentos, eles refletem o coração de Deus. É que nós não conseguimos seguir todos os 613 mandamentos, então por isso nós nos agarramos à graça de Deus para que nós possamos crescer de tal modo que a gente consiga nos evoluir para poder cumprir aquilo que Deus espera de nós. É uma viagem ao inverso. Então esse jovem ele se entristece e vai embora. Se entristece e vai embora, sabe por quê? Porque não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Era muito fácil, era muito tranquilo para ele, mas ele perdeu a grande oportunidade da sua vida num lugar onde ele ia abrir mão de muito pouca coisa. Eu tenho certeza que ele iria recuperar tudo de volta com um coração ajustado, sabe? Às vezes Deus está tirando algumas coisas das nossas mãos simplesmente para ajustar o nosso coração, para que a gente possa ter de novo. Não entre nessa teologia, Deus tirou de mim, ele quer fazer de mim uma pessoa miserável, quer fazer de mim uma pessoa que não tem nada. Não, Jesus ele quer fazer de você uma pessoa melhor, só que com o coração correto. Jesus quer que nós tenhamos coisas com o coração correto. Jesus quer que a gente tenha uma boa família, mas com o coração correto. Jesus quer que a gente tenha um bom emprego, mas com o coração correto. Jesus com esse jovem rico só queria ajustar o coração dele. Então não se desespere se parece que Deus está tirando coisas de tua mão. Não se desespere se parece que Deus está tirando alguns relacionamentos da tua vida. Não se desespere se parece que Deus está tirando algumas situações da tua vida.
Se entenda o propósito e mergulhe no amor de Cristo. Se ele faz isso, ele faz por amor. Ele só quer fazer um ajuste no teu coração para que você se conecte ao propósito. Se você se conectar ao propósito, Deus não tem problema nenhum em te restituir todas estas coisas para que você possa usá-la da maneira como Ele quer que você use. Mas recapitulando, você não precisa fazer para agradar a Deus. Em primeiro lugar, você precisa ser. Uma vez que você é, todas as suas ações serão ações que glorificarão o nome de Jesus na tua vida. Amém? Que essa palavra possa ter impactado a tua vida. Eu vou jogar esse vídeo lá no YouTube. Você compartilha, você curte, eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra para virar chaves na tua vida, para poder cair alguns mitos que a religiosidade causou na tua vida. E eu espero que você cresça com isso, tá? Jesus, ele não precisa te fazer miserável pro resto da vida, mas ele quer ajustar o teu coração. Isso mesmo, pastor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, é o amor ao dinheiro. Uma vez que o nosso amor está centrado em Jesus, o dinheiro já não vai mais nos fascinar. Porque quem tem que nos fascinar é Jesus, porque ele é fascinante. Gente, um grande beijo para vocês. Deus abençoe. Compartilhe essa live. Tenho certeza que vai ser bênção no coração de vocês. Um grande beijo, ó. Amo vocês. Tchau, tchau.